Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim especial hoje, com a presença do João Danilo Ferreira. O João é consultor técnico de bovinos de corte lá da Cargill Nutrição Animal. Ele veio contar um pouquinho para a gente de uma nova tecnologia que a Cargill está trazendo aí para o mercado em termos de sais minerais, para uma época muito importante, que é de ganho de peso dos animais, principalmente nesse momento em que as chuvas estão trazendo aí uma evolução dos pastos, né, da pastagem. É um momento em que o produtor tem uma redução de custo com a alimentação, principalmente para aquele que não confina, mas ele precisa otimizar esse ganho de peso a pasto. O João vai explicar direitinho para a gente dessa tecnologia e, obviamente, um pouquinho do que acontece nesse período de chuva e porque muitas vezes os animais eles não conseguem, né, João, potencializar esse ganho de peso, transformar o potencial que eles têm em renda para o produtor, né? Muitas vezes, pequenos detalhes na propriedade impedem esse ganho, né? É isso aí, Alex. Bom dia, né? Bom dia. Nessa época a gente tem uma oportunidade de potencializar desempenho e acaba deixando passar batido aí por alguns detalhes, como atentar a capacidade de suporte das pastagens, atentar a estrutura que está ali envolvida, né? Então, às vezes a gente deixa a oportunidade de reduzir o nosso custo de produção através da otimização de desempenho, né? Colocar mais desempenho nos animais. E aí, às vezes, ações simples e ações que dão impacto alto, a gente às vezes deixa passar batido e perde a oportunidade de trabalhar na melhor época do ano, que é uma época que a gente tem normalmente oferta boa de pastagens em quantidade e principalmente em qualidade. Muito bem. Você preparou para a gente uma apresentaçãozinha aqui, né, João, para a gente entender um pouquinho do que acontece nesse período de chuva. Vou pedir para você começar, então, explicando para a gente vai falar sobre o manejo nutricional justamente nesse período das chuvas. Período chuvoso chegou, é hora de, como você já afirmou aí, de maximizar os resultados. Como isso é possível, João? Exato, normalmente vários produtores, ele pensa que chegou no período chuvoso, pastagem de melhor qualidade e quantidade, ele acha que não precisa suplementar os animais. E nesse momento, as pastagens dão resposta a desempenho maior, e se a gente suplementar de forma adequada, suplementar ali com macro, micromineral, normalmente através de suplementos minerais ou sal mineral tradicional, a gente consegue colocar ganhos de pesos maiores nesses animais. Eventualmente uma pastagem que tinha um potencial de ganhar aí 600 gramas, 700 gramas, na hora que a gente coloca o mineral, a gente já joga aí 60 gramas, 80 gramas a mais de ganho. E principalmente explorar a pastagem com o uso de aditivos nutricionais, que melhoram o aproveitamento dos animais dessas pastagens e além do ganho que a gente tem em corrigir a exigência nutricional dos animais com a parte de macromineral, micromineral, o ganho adicional com os aditivos, que fala de um ganho de 80 a 100 gramas. Então, a gente consegue potencializar muito, faz com que o animal colha bem as pastagens, né? Muito bem. Agora, o problema é que muitos produtores, eles conhecem essa possibilidade de potencializar, às vezes até percebem que estão tendo um ganho ali com aquela suplementação, mas não entendem que o potencial pode ser muito maior. É isso? É isso, Alex. Às vezes assim, a turma não respeita a capacidade de suporte daquela pastagem que aqueles animais estão submetidos, né? E acontece de algumas áreas, alguns passos, a turma trabalhar com a carga animal acima do que suporta ali, porque está pensando que está no período das águas, não precisa preocupar com esses detalhes. Tem comida farta ali. Tem comida farta e infelizmente isso não acontece, né? Porque eventualmente veio de uma carga animal alta, não deu tempo daquela pastagem recuperar. Então, não respeita a taxa animal, a carga, a capacidade que aquela pastagem tem. E já em outros pastos, acaba sobrando pastagem. Então, é comum chegar numa propriedade, tem área que a carga animal está muito alta, então não tem pasto suficiente, já tem outra que está sobrando pasto, né? Mas tem regra para isso? Tem quantidade de animal por área ou isso depende? Como a gente tem uma grande variedade de espécies forrageiras, é difícil definir uma regra, né? Então, cada propriedade, cada perfil de forragem ali, de planta forrageira, tem uma referência. A gente usa muito a altura, que aí depende se é uma espécie de braquiária ou se é um pânico ali. Então, sempre está monitorando a altura e oferta, para ver essas ofertas de pastagem, né? Então, o trabalho diário, um técnico ou um funcionário treinado consegue dimensionar e dar um bom direcionamento, né?
para ajustar realmente a quantidade de animais àquela capacidade de oferta de alimento ali no pasto. Exato. E assim, algumas propriedades a gente vê aquelas pessoas mais experientes já falam que nesse pasto, se eu colocar X animais, ele não suporta. Porque ele já tem experiência, o que a gente precisa é implantar mais técnicas para deixar aquilo ali mais profissional e de uma forma mais mensurável. Perfeito. Segundo tópico que você coloca, estruturas e equipamentos. Que cuidados são necessários aí? A gente vai preocupar com o prato dos animais, com os coxos, né? Coxa é um detalhe que a gente acaba negligenciando no dia a dia. O ideal é a gente ter uma inspeção semanal para conferir como é que estão essas estruturas, estão adequadas ou não. A pista por onde eventualmente o trator vai deslocar, o trator, aquela pista, tudo adequado, a gente consegue ter aquela logística. Então, ter todo esse cuidado com equipamento, com estrutura, é fundamental. Garantir que a comida chegue lá no prato dos animais, que é no coxo, e que esse coxo, que esse prato esteja de forma adequada para receber esse produto. E principalmente num período como esse, que a gente está vendo aí, que tem chuva bem distribuída, enfim, tem momentos em que a chuva fica uma semana inteira aí sem dar trégua, né, João? Por isso que você precisa ter essa estrutura bem feita para evitar complicação, né? Exato, a gente precisa de uma estrutura adequada, uma logística, porque em situações onde está chovendo muito, a gente dificulta até o deslocamento para fornecer o produto. O consumo, às vezes, pode ser um pouco prejudicado pelo acesso dos animais, barro na frente de coxo, na beira do coxo. Então, aquele acesso dificulta e a gente tem que estar sempre controlando isso aí para evitar. Porque se o animal não lamber a quantidade correta, no alimento correto, ele não vai ter o desempenho adequado, né? Então, isso é fundamental, esse monitoramento, essa inspeção. Estratégia de suplementação. Como é que a gente conduz essa questão para o pecuarista que está nos ouvindo? A estratégia nutricional, a estratégia de suplementação, todo produtor ele quer ganhar mais dinheiro, né? Então ele tem a oportunidade e ele enxerga às vezes a necessidade de suplementar de forma diferente, trabalhar com produtos de maior consumo. Só que nem sempre ele tem às vezes a logística adequada, o fluxo de caixa adequado para aquilo ali, né? E às vezes a gente define uma estratégia nutricional que não está compatível. É uma estratégia que poderia dar um desempenho melhor, só que a gente não tem o coxo adequado, né? Todo mundo pensa que no período das águas o coxo correto é aquele coxo que tem cobertura. E às vezes faz uma cobertura que não é adequada, né? E não tem a área por animal. Se a gente pensar numa estratégia nutricional de um suplemento mineral ou de um mineral aditivado, a gente fala de 5 centímetros por cabeça. Quando vai para um proteinado, vai falar de 15 centímetros, 30 centímetros. E às vezes não tem um dimensionamento correto para definir a estratégia. Então, a estratégia nutricional ela tem que ser pensada em tudo isso tem que ser levado em conta. Porque às vezes eu pego o melhor produto, mas esse melhor produto não me traduz em resultado. Exato, porque esse é o melhor desenho, é o melhor produto. Por exemplo, o proteico energético são produtos que dão ganhos adicionais bem superiores ao mineral. Só que tem fazenda que não tem logística para fornecer todos os dias, não tem lá seus 30, 40 centímetros de coxo por animal. Então, aquela estratégia, no papel, ela era muito boa, mas na prática, para aquele produtor não serve. Não adianta gastar dinheiro ali com... Isso aí vai ter um custo alto e o retorno não vai ser adequado. Então, em vários lugares a gente vê o pessoal dar um passo atrás, mudar a estratégia, porque a estratégia fica mais adequada para aquela realidade, consequentemente ele vai colher mais quilos por animal ou mais bezerros por vaca. Muito bem. Vamos para o próximo slide, então, que é o impacto que a nutrição animal tem nesse momento, né, nesse período. Isso aí tudo reforçando tudo que a gente estava citando aí, que a nutrição mineral adequada, ela vai refletir em melhor ganho de peso, que seja na recria ou na engorda. Naquelas vacas que estão aí, a gente está entrando no período de estação de monta, então essa vacada tem que melhorar a score, consequentemente vai ter uma taxa de prenhez melhor, produzir mais bezerros. Então tudo isso aí melhora a rentabilidade da propriedade, né? Quem faz cria, tem mais quilos de bezerro lá na frente para desmamar, né? E quem faz a recria engorda mais quilos de peso vivo para ser comercializado. E é isso que o produtor precisa, né? Ele precisa produzir mais para aumentar a rentabilidade. A gente sabe que as margens estão cada vez mais apertadas, então tem que aumentar o volume que ele está produzindo. E se ele não for produzir mais, né, aquele custo que já está no negócio, se ele não conseguir diluir isso aí em mais quilos de bezerro ou em mais peso vivo produzido, isso aí vai impactar muito na atividade e pode inviabilizar algumas atividades. Muito bem. Vamos ver então a estratégia de suplementação. Esse é um exemplo de coxo que você estava dizendo. Exato. Né? E aí assim, a gente tem aqui, né, do seu lado aí um coxo tradicionalzão, um coxo de madeira.
E às vezes a gente pensa que no período das águas não dá para ser trabalhado. Ele pode ser trabalhado, desde que a gente respeite o dimensionamento e que ali tenha mineral. É muito comum a gente visitar alguns pastos e coxo e não ter produto, não tem mineral. Então o animal não tem o consumo correto. E do lado esquerdo é uma estrutura, né, preparada para mineral e principalmente para produtos de maior consumo. Né? Então produtos que dão um consumo maiores. Muito bem. Desafio com a chuva chegando. E agora sim, a gente espera boa parte do ano para chegar nessa época, vem chuva, só que junto com a chuva vem os desafios, né? A gente espera que com a chuva, o clima, a temperatura vá favorecer o desenvolvimento de pastagem, só que é um desafio para a suplementação mineral, né? E aí a gente vê aqui, esse aqui é um exemplo de uma fazenda, né? São 3 lotes onde a meta de consumo daqueles animais de recria era lamber ali 125 gramas. E nenhum dos 3 lotes conseguiu isso. Então a chuva veio, só que junto com ela veio aquele desafio de fornecimento. Ô, Renan, coloca na câmera 2 para a gente, só para eu poder acompanhando aqui o que o João está dizendo. A meta é essa aqui, 125 gramas. Exato. Isso por dia. Por cabeça dia. Por cabeça dia. Um animal de recria, um consumo de um mineral aditivado, que o consumo é um pouco maior do que o mineral tradicional, então ele tinha que lamber 125 gramas. E aí são 3 lotes de 70, 40 e 68, eles lamberam a quantidade, praticamente a metade da meta. Se ele lambe a metade do que ele precisa, então ele não vai conseguir atender a exigência em macro, micro mineral. E se a gente está usando aditivo, a quantidade é insuficiente. Então isso limita o desempenho. E por que isso aconteceu? É porque o animal não gostou daquele suplemento? Normalmente não. Normalmente a gente tem erros de logística, de fornecimento, às vezes dimensionamento de coxo está inadequado. E aquele produto que às vezes está no coxo que molhou, ele empedra, ele empasta, e aí o animal acaba não lambendo de forma correta, né? Muito bem. Vamos ver o próximo slide, então, que são esses os ilustrando desafios, um pouco, né? disso aí, né? Que, infelizmente, praticamente todas as regiões do Brasil que a gente visita, a gente vai encontrar isso aí. Né? A turma acaba não monitorando, não fazendo uma inspeção dos coxos. Então, tem coxo de alvenaria, mas está no formato inadequado. Esse coxo de madeira aí com a vacada aí não tem acesso adequado, não tem dimensionamento correto. Então, não consegue lamber a quantidade que precisa, né? E aí do lado direito, né, um coxo que a pessoa teve um investimento alto, que era com reservatório, mas infelizmente não tem a conservação adequada, né? Então teve aquele investimento, mas não consegue colher ou aproveitar todo o potencial que esses coxos poderiam proporcionar. E o pecuarista está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro, né? Ele vai deixar de desempenhar, né? Porque esse produto, quando ele molha, ele muda a característica física e química. O animal ele tem uma exigência, ele busca basicamente por sódio, por sal mineral, pelo sal branco ali. Quando o produto molha, aquela água que está ali, ela pode carregar, se for um coxo furado, ele pode levar junto o sódio, o sal branco, diminuir a atratividade do produto. E outros minerais podem ser carregados junto, como por exemplo fósforo, alguns microminerais como zinco, selênio, e tudo isso aí vai levar a um menor desempenho dos animais, né? Então, produto desse aí, no estado desse, que molhou, empastou, né, empedrou, o animal não vai conseguir lamber nem a quantidade correta e nem a qualidade correta, porque teve uma alteração química. A gente está vendo a mudança física, mas tem uma alteração química de tudo isso aí. Né? E aí, assim, isso aí é um... Aqui a gente consegue entender bem isso que você está falando, né? E a gente coloca em números o erro que a gente vê no campo lá, né? Então aqui, né, em verde está um desempenho, né, um ganho de peso dos animais a pasto. Abre na 2 para mim, Renan. Ganho de peso dos animais a pasto ali, né? Onde eles lamberam a quantidade correta, 60 gramas por cabeça dia, são animais de recria, tiveram um desempenho de 520 gramas. Quando esse produto molhou, simularam a chuva, ficou empastado, né? Ficou empastado, o consumo caiu para 45 gramas e o desempenho caiu para 487. Então a gente está falando em 33 gramas a menos de desempenho, simplesmente pelo animal não ingerir a quantidade correta. Você reduz o consumo e isso reflete no desempenho do animal. Reflete no desempenho. E aí essas 15 gramas a menos ali, esse produto que empedrou, o produtor normalmente joga fora. A gente brinca que tem sempre um pedaço de madeira ali fora, uma picareta para ele quebrar e ele joga fora. Então aquilo ali, aquele mineral não virou carne, né? Não virou desempenho. Né? E se esse produto emblocar ou empedrar mesmo... Daí a diferença é grande, aí hein? A diferença é grande. Chega a dar ali seus 65 gramas a menos de desempenho, né? E ele vai jogar praticamente a metade do produto fora. Porque esse produto que empedrou, teoricamente ele comeu
Muito menos aí, pouco menos da metade, né, do que é o ideal, né? Exato. E um produto empedrado, ele não é atrativo para o animal? Não, normalmente não, porque aquela alteração física, né, empedrou, o animal não consegue lamber. E normalmente a água, quando é furado o coxo, ele leva junto o sal branco, o sódio. Uhum. Quando não é um coxo furado, a hora que vem o sol, acaba tendo uma evaporação daquela água. E a tendência é que na camada superficial do mineral, ele fique bem salgado, então atrapalha o consumo, e a parte de baixo, como não tem sódio, não tem sal branco ali na quantidade correta, a atratividade cai muito. Então o animal acaba não lambendo de forma correta. Então, só mostrando de novo aqui, 520 é um ganho normal. Normal. Quando empedra, esse resultado cai para 455 gramas por dia de ganho. Exato. A gente está falando uma redução simplesmente por alteração química e física do produto, para o animal não lamber de forma correta, em 65 gramas a menos de ganho. Se esse mineral aí tivesse um aditivo, o aditivo normalmente dá um ganho adicional de 80 a 100 gramas. Então esse ganho não seria traduzido em esse custo que o cliente teve lá, ou que o produtor teve, não iria refletir em desempenho. Então, o prejuízo seria ainda maior. Então, porque você pagou mais caro pelo produto. Você teve um investimento maior, você gastou mais por um produto, só que ele não trouxe o resultado que você esperava. Não trouxe porque a gente não deu a condição adequada para ele. Então, se o animal não lamber a quantidade correta, não precisa ter dúvida que o desempenho dele vai ser aquém do que ele precisaria ter. E aí, a gente está falando de um ganho aqui padrão de 520. Eventualmente, tem uma fazenda que tem um ganho de 700 gramas. Se ele não está lambendo de forma correta, aqueles 700 gramas já está computando um prejuízo. E, eventualmente, poderia ser ali 770, 780 gramas, simplesmente por estar lambendo de forma correta o mineral. Puxa vida, a diferença é bastante grande, né? Mas a ideia, então, é trazer uma solução para esse problema, principalmente para essa questão do empedramento aí. Exato. Então, a gente trouxe um produto, tem um produto que a gente trabalha nos Estados Unidos há 15 anos, a gente trouxe, desde 2013 a gente vem desenvolvendo no Brasil, conseguindo trazer matéria-prima, produto de lá, a ideia é a mesma aqui, mas não é a mesma matéria-prima, exatamente para isso, que é um produto que mesmo em condições de chuva, ele não empedra, não empasta e não tem alteração forte do produto, então alteração química de produto. Então aquele produto que foi fornecido, mesmo sob chuva, ele vai permanecer ali, consequentemente o animal vai conseguir comer bem, vai lamber de forma correta. E até está uma foto ilustrando, do lado esquerdo é um coxo que na metade dele ficou mineral tradicional ali, um mineral com 60 de fósforo, que com chuva ele vai empedrar, e a parte de cima está o mineral com a proteção, o nosso produto ali com a proteção. E aí depois de um período a gente visitou novamente aquele coxo ali e viu que o mineral que tinha proteção, como ele não empedra e não tem alteração química, o animal lambe de forma correta. Aqui é o mesmo coxo, então? É o mesmo coxo, simplesmente depois... Essa parte não foi consumida porque empedrou. Empedrou, o animal não consegue lamber. O que ele vai lamber, ele volta para aquele trabalho que a gente mostrou ali, vai lamber menos da metade do que ele poderia lamber, ou do que ele deveria lamber. E a parte de cima, o produto com a proteção, ele conseguiu comer. Ou seja, a gente consegue garantir o consumo correto do produto. Mas daí o produtor está se perguntando, e o investimento disso? Imagino que o preço não é o mesmo, né? Não é o mesmo preço, existe um custo pela tecnologia. Porém, esse investimento adicional que ele tem, ele traz como retorno. Normalmente a gente consegue colocar um ganho adicional com essa correção de consumo, com o uso de aditivo, na faixa de 110 a 140 gramas a mais de ganho. Normalmente ali com 30, estourando 50 gramas de ganho, ele já paga esse investimento. Então a gente está falando que vai sobrar de 70 a 90 gramas a mais de ganho para o produtor. Então ele investe ali uma parte a mais e ele vai ter um retorno maior desse dinheiro que ele investiu pela tecnologia. E o mais curioso que você estava me contando antes da gente entrar no ar é a redução no custo logístico da fazenda também, né? Exato, porque assim, normalmente o mineral a turma fornece a cada 3 vezes por semana, então ele tem um custo de logística. Quando está chovendo, deveria fornecer todos os dias, mas a gente sabe que isso é praticamente impraticável nas fazendas. Com o mineral assim, com a proteção, ele pode fornecer uma vez por semana. Então a gente reduz em praticamente 1/3 do trabalho, do deslocamento. Então isso aí tem um custo, porque tem custo de combustível, de custo de mão de obra, Então toda essa redução reflete um ganho adicional.
A gente falou de ganho de peso a mais, de 110, 140 gramas, e tem um investimento, e tem um custo menor com a parte operacional. Isso é renda maior para o produtor? Sem dúvida nenhuma, ele vai colocar ali mais quilos por animal, consequentemente a mercadoria que ele tem para vender, ele vai ter uma quantidade maior de mercadoria, consequentemente mais dinheiro no bolso. Muito bem. E esse produto já está disponibilizado para o produtor? Já está no mercado? Como é que está? Esse produto está no mercado, a gente começou a trabalhar em dezembro do ano passado, né? E então já está disponível para os produtores, né? Então essa época agora, a gente tem regiões aí que em outubro a gente já começou a ter chuva, já começou o pessoal a trabalhar, então já está disponível para o pessoal trabalhar. E aí, algumas fazendas que a turma às vezes estava pensando no período das águas de fazer investimento com cobertura de coxo, esse investimento já não tem essa necessidade. Só a gente está falando uma redução de investimento para trabalhar com produto nesse perfil aí. Porque no período de seca, chuvas escassas, não tem necessidade de cobertura, né? Então, e esse ano principalmente, que a gente está vendo aí uma chuvarada bem distribuída, principalmente centro-norte ali do país, muita chuva acontecendo, né? Tem região do Mato Grosso que o pessoal está falando em 400 milímetros, 600 milímetros já de chuva aí. Estão falando em quase que o dobro da chuva que teve para a mesma época no ano passado, né? Então, a gente tem chuvas aí em volume, né, que acabam dificultando muito a suplementação. E o resultado dela, né? Exato, porque se a gente não consegue colher bem os pastos que a chuva pode nos proporcionar, a gente deixa de ter desempenho, deixa de ter uma rentabilidade adequada. Porque ele tem ali a fartura da alimentação do pasto, mas ele precisa de um suplemento para agilizar o ganho de peso. Isso, porque o pasto, o ganho de peso do animal é de acordo com a exigência nutricional dele. O pasto atende uma parte. Só que quanto maior o ganho de peso, maior é a exigência animal. Então, no período das águas, o potencial de ganho de peso é maior, a exigência do animal é maior. Então, a parte vai vir do pasto, a outra parte tem que vir do suplemento mineral. A parte de micromineral, por exemplo, zinco, selênio, 100% da exigência vem de um suplemento mineral. Se ele não conseguir ingerir a quantidade correta, o desempenho dele vai ser limitado. Ele poderia ganhar 700 gramas nas águas, só que se ele não tem a correta suplementação, esse ganho ali vai ser 60 gramas, 50 gramas a menos do que poderia ser. E pelo que você roda aí as propriedades, enfim, essa adequação, digamos, de estrutura, de capacidade de pasto, ela vem sendo observada ou ainda é um tabu? A gente ainda tem muito espaço. Né? A gente teve uma evolução, mas a gente ainda tem muito espaço para isso. Ou seja, a gente está longe de alcançar o potencial produtivo que a gente precisa. Estamos longe. Com certeza estamos longe aí. Imagina, se a gente já é considerado aí um grande transformador, né, de resultados, imagina potencializando isso. A gente tem um potencial muito grande de desempenho. Porque se a gente pegar a média Brasil, falar em 4 arrobas por hectare ano, né, você mexer um pouco, ganhar 100 gramas a mais ali, já está falando em 5, 6, 7. Imagina. Né? Então a gente pode aumentar em 20, 30, 40% às vezes na produção, sem ter grandes investimentos. É claro que depende um pouco mais de qualificação de mão de obra, um pouco mais de atenção, mas o potencial a gente ainda não está aproveitando ele. Muito bem. Então, a dica é maximizar os resultados técnicos e econômicos. Exato, porque a gente sabe que no final é a parte econômica que paga a conta. Mas para a gente potencializar a parte econômica, a gente tem que maximizar desempenho técnico. Sempre casando. Esse investimento, quanto que a gente vai investir, quanto que vai me retornar, se ele paga essa conta ou não. Mas sem dúvida nenhuma, essa é uma época que a gente tem uma grande oportunidade de potencializar desempenho, maximizar desempenho, consequentemente reduzir custo de produção, aumentar a produção em número de arrobas ou de quilos de peso vivo e ganhar mais dinheiro. E é aquela história que você contou lá no começo da nossa conversa, né? E uma comparação básica para isso é colocar um Porsche numa estrada de terra, né? Exato. Não adianta você investir num carro que não vai ter o desempenho necessário aí, ou esperado pela pessoa que comprou, né? Então, dimensionar o que você precisa, com a condição que você tem, com o que, enfim, você tem de ambiente ali na sua criação, é importante, né? Exato. E às vezes a gente vê um vizinho ou participa de algum evento e fala de uma tecnologia e às vezes a gente quer adotar na fazenda, mas não está preparado, né? É o que você citou, às vezes a gente enxerga lá uma estratégia nutricional que é muito boa, que ela proporciona um ganho de peso maior. Só que a gente ainda não está preparado, a gente não tem logística para isso, não tem toda a estrutura para isso, né? E acaba não conseguindo colher de forma correta
todo o potencial que aquela tecnologia poderia nos proporcionar. Que é exatamente essa analogia que você fez do Porsche com relação a uma pista inadequada, né? Então, tem a tecnologia, tem toda a estrutura, mas a gente não está preparado para isso. Muito bem. Tem perguntas aqui, João, do André Ávalos. Ele é de Hernanderias, lá no Paraguai, da estância São Marco. E ele pergunta, para ter um confinamento animal, qual é o tamanho de área que tem que ter cada animal em confinamento? Bom, a gente pensar em área por animal, a gente tem que entender um pouco, se a gente vai pensar no período de seca ou no período das águas. Se a gente for pensar no período de seca, quando a gente não tem desafio de chuva, a área, metro quadrado por animal, a gente pode falar em 12 a 15 metros quadrados. No período de chuva, a gente tem que dobrar isso aí, então vai para 25, 30 metros quadrados. E o Paraguai é uma região, algumas regiões ali do Paraguai que tem bastante incidência de chuva, então ele tem que pensar em trabalhar com a metragem maior, esses 25 a 30 metros quadrados por animal, né? Ou tem que ter todo o cuidado de ter uma declividade adequada, né? Muito bem. Tem mais pergunta, do Valmir, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Qual seria o ponto de equilíbrio em reais por arroba de boi, pensando em reforma de pastagem, ou seja, arroba chegando a quantos reais, considerando a atual lotação de uma cabeça ano a 3 cabeças ano, por hectare ano? Eu não saberia passar de forma direta esse tamanho de desafio, né? Mas a gente está falando aí em praticamente triplicar o número de animais, uhum, né? Normalmente a gente tem a oportunidade com investimentos relativamente pequenos de subir, de sair do nosso padrão ali de 0,6, 1 UA, para vir para 2 UAs ali, ou até 3. Unidade animal. Unidade animal por área, né? E a gente sabe que as fazendas de alta rentabilidade trabalham com média de 1,7 a 2 UA. Então 3 já está falando de um número maior, né, que tem espaço, mas normalmente a gente tem um investimento maior. Falar nesse número aí eu não saberia falar de forma direta, aí quanto que ele iria investir. Mas, de qualquer forma, além da preocupação com a reforma da pastagem, ele precisa ter ali o equilíbrio da suplementação também. Exato. E assim, a gente vê algumas coisas assim. A turma às vezes faz uma reforma de pastagem, prepara um pasto de forma adequada, normalmente com pânico, né, um Mombaça, um Tanzânia, e às vezes não preocupa em ter os animais para essa época, porque todo investimento vai para ali. É muito comum chegar numa propriedade que preparou os pastos, a ideia era sair de 1 UA para 3, para 5, para 6 UAs, porém, na hora que chega na época, ele não comprou os animais para colocar. Sobra comida. Sobra comida, né? Então ele não consegue colher aquilo ali e aí acaba perdendo dinheiro, né? Então tem que entender, tem que adequar muito, tem que ter muita atenção. Se a gente vai intensificar, a gente tem que ter muita atenção, tem que trabalhar de forma bem planejada para a gente não correr o risco desse investimento ficar simplesmente no custo e não ter retorno, né? Isso é importante. João, quem quiser mais informações, mais detalhes aí do produto, enfim, dicas de como gerenciar melhor a propriedade, o que pode fazer? Bom, vou deixar meu contato aí, né? Então, pode entrar em contato por e-mail, por telefone, a empresa toda, a gente tem técnicos aí espalhados por Brasil como um todo, temos técnicos aí no Paraguai, né? Então, está disponível aí por e-mail, né? joão_danilo@cargill.com, né, que a gente pode dar mais informações e direcionar um técnico mais próximo ali de cada realidade ou de cada propriedade para fazer um atendimento personalizado e um direcionamento correto, né? Porque a técnica ela precisa estar muito bem definida para que ela funcione de forma correta. E qual a expectativa de vocês com esse produto que está no mercado aí? Bom, a gente tem uma expectativa de migrar, de ter um atendimento alto de clientes aí, a gente já está até superando a nossa expectativa em termos de volume, né? A gente tem clientes hoje em boa parte do Brasil, né, trabalhando aí, a gente tem clientes no Rio Grande do Sul, temos clientes no Pará. Né? E qual que é o perfil do seu cliente? A gente tem clientes de pequeno porte e clientes de grande porte. Tem clientes aí que fazem 30 mil animais e tem clientes aí que estão na faixa de 100 animais, 200 animais, né? E é um produto indicado para algum segmento aí da criação? A gente tem 2 tipos de produto, então é um produto voltado para animais de cria, então para vacada, então quem está agora na estação de monta tem produto específico, e tem um outro produto que é a parte de recria e engorda. O grande volume está sendo direcionado para essa parte de cria, a gente está trabalhando com estação de monta, vai fazer um IATF, e a parte de recria, que é o grande volume de animais que a gente tem agora, né? Então são basicamente esses 3 categorias aí que a gente está trabalhando. Legal. João Danilo Ferreira, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pela oportunidade. Sempre que tiver novidade,
traz aí para a gente. É sempre importante o produtor estar bem informado, enfim, entender o que está acontecendo de novidade na área dele também. Tá certo? Obrigado e estamos à disposição. Muito obrigado. Muito bem, a gente vai encerrando por aqui. Se tiver dúvida, aqueles contatos que o João passou, fica aí para você. No ar a gente vai colocar também no pé da entrevista para que você possa aí tirar as suas dúvidas, não só em relação ao produto, mas em relação também às necessidades aí para potencializar o seu rendimento, a sua renda na propriedade, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.